Milionário vira mendigo e pede esmola em uma mansão, mas se choca ao reconhecer garota que lhe dá um sanduíche. E finalmente lembrem-se, por trás de cada prontuário, de cada exame, de cada diagnóstico, existe uma história, uma vida, uma família esperando no corredor. A medicina é uma ciência, mas a cura, a verdadeira cura, é um ato de humanidade. Nunca se esqueçam disso. A última palavra de Leonardo ecoou pelo auditório silencioso, seguida por uma explosão de aplausos que parecia abalar as paredes. Ele sorriu, um sorriso contido, profissional, e desceu os degraus do palco, o peso da beca de formatura subitamente leve em seus ombros. A primeira pessoa a alcançá-lo foi sua mãe, a doutora Beatriz, cujos olhos, normalmente analíticos e afiados como um bisturi, brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não poderia estar mais orgulhosa, meu filho. A voz dela era um sussurro carregado de emoção. Eu aprendi com a melhor, respondeu Leonardo, aceitando o abraço dela. Tudo o que eu sei eu devo a você. Besteira, ela disse, afastando-se para segurar o rosto dele entre as mãos. Eu lhe dei o mapa, Leonardo, mas foi você quem trilhou o caminho. Você nasceu para isso. Seu futuro será ainda mais brilhante que o meu. Essa é a meta, não é? Superar o mestre, ele brincou. Anos depois, a promessa era uma realidade inegável. O nome do Dr. Leonardo era uma senha que abria as portas dos centros cirúrgicos mais avançados do país. Léo, você viu os exames do leito 7? Perguntou o Dr. Marcos, um colega mais velho, encontrando-o no corredor estéril do hospital. Vi aneurisma da aorta abdominal complicado. O último cirurgião que avaliou disse que era inoperável. E eu digo que inoperável é uma opinião, não um fato. Já agendei a cirurgia para as 6 da manhã. Vou precisar da sua melhor equipe de instrumentação. Marcos balançou a cabeça, um misto de admiração e espanto. Você não vai para casa? Está aqui há quase 30 horas. Eu vou para casa quando o paciente do leito 7 for para casa, Leonardo disse, sua voz desprovida de cansaço. Vou tomar um café. Me encontre na sala de reuniões em 10 minutos para repassarmos o procedimento. Ele se afastou, deixando Marcos para trás. Uma enfermeira mais jovem que ouviu a conversa aproximou-se do médico mais velho. Ele nunca para? Ela perguntou em voz baixa. O Dr. Leonardo? Acho que ele não sabe como, respondeu Marcos. A máquina de café é a relação mais longa que ele já teve. A vida de Leonardo era uma sucessão de momentos como aquele. Vitórias cirúrgicas, diagnósticos impossíveis, a gratidão nos olhos dos pacientes e de suas famílias. Ele prosperava nesse ambiente de alta pressão. Era o seu mundo, o único mundo que ele conhecia. Naquela noite, ou melhor, na madrugada seguinte, ele finalmente chegou ao seu apartamento. O porteiro o cumprimentou com um aceno respeitoso. Boa noite, Dr. Leonardo. Ou devo dizer bom dia? Nem eu sei mais, Carlos. Apenas sei que preciso de umas 4 horas de sono antes de voltar. O apartamento era um santuário de design moderno e minimalista. Paredes brancas, móveis de linhas retas, janelas do chão ao teto, com uma vista espetacular da cidade adormecida. Estava impecavelmente limpo, silencioso, impessoal. Parecia um showroom de uma revista de decoração, não um lar. Ele jogou as chaves em uma bandeja de prata, o único som a quebrar o silêncio. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de água e ficou ali, parado no meio da sala, olhando para as luzes da cidade. Seu celular tocou. Era sua mãe. Ele sabia antes mesmo de olhar. Filho, só ligando para saber se você já chegou. Cheguei agora, mãe. Estou bem. Como foi a cirurgia? Um sucesso. O paciente está estável na UTI, foi um procedimento longo, mas limpo. Eu não esperava menos de você. A voz dela estava cheia de orgulho. Mas e você, Leonardo? Como você está? Estou ótimo, um pouco cansado, mas satisfeito. Houve uma pausa, ele sabia o que viria a seguir. Você não pode viver apenas de satisfação profissional, meu filho. O congresso em Viena é no próximo mês. Pensei em apresentar você à filha do Dr. Alencar. Uma moça brilhante, fez a especialização dela em Harvard. Mãe, por favor, não tenho tempo para isso agora. Tenho 3 cirurgias complexas agendadas para esta semana e... Sempre o trabalho, Leonardo. Você está no topo do mundo, um gigante. Mas gigantes também ficam sozinhos.
Você construiu um império, mas vive nele como um fantasma. Eu não sou um fantasma, eu sou um médico. É o que eu faço. É quem eu sou. Ele respondeu, a voz mais dura do que pretendia. Eu sei. Fui eu quem o coloquei nesse caminho, ela disse, e pela primeira vez ele detectou uma nota de algo que não conseguia decifrar. Arrependimento? Apenas durma um pouco, querido. Nos falamos amanhã. Ele desligou o telefone e continuou olhando para a cidade. Milhares de janelas acesas, milhares de vidas acontecendo lá fora. Histórias de amor, de briga, de riso, de tédio. E ele ali, no topo de sua torre de vidro, o homem que salvava vidas, completamente isolado delas. A solidão era um preço que ele pagava de bom grado pelo sucesso. Pelo menos, era o que dizia a si mesmo. A pressão está em 7/4. E caindo, doutor. A hemorragia não cede. A voz da residente soava tensa e apressada, tentando acompanhar os passos largos e rápidos de Leonardo pelo corredor. Preparem 4 unidades de U negativo e mandem para a sala de cirurgia 2 agora. Quero ultrassom abdominal portátil lá em 5 minutos. Onde está o anestesista? Leonardo não diminuía o ritmo, seus olhos focados no final do corredor, como se pudesse ver através das paredes. Doutor Ciro já está a postos. Ele disse que o paciente tem mais uns 15 minutos no máximo. Então temos 10. Ele retrucou. Sua mente um turbilhão de cálculos, procedimentos e piores cenários. O mundo ao seu redor era um borrão de uniformes brancos e verdes. Ele era um trem de carga em velocidade máxima, e nada poderia ficar em seu caminho. Foi por isso que ele não a viu. Não viu a figura pequena e concentrada, agachada perto do rodapé, esfregando o chão com uma eficiência silenciosa que a tornava quase invisível no caos organizado do hospital. O impacto não foi forte, mas foi desajeitado. A ponta de seu sapato italiano caro enganchou na alça de metal de um balde. Por um instante eterno, o grande Dr. Leonardo, o homem cujo equilíbrio e firmeza eram lendários na sala de cirurgia, perdeu o controle. Ele cambaleou para a frente, o conteúdo do balde, uma água cinzenta e espumosa, espirrando em suas calças e sapatos. Meu Deus do céu, senhor, o senhor está bem? A voz dela o atingiu antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio ou a compostura. Era suave, mas carregada de um pânico genuíno. Ele se virou, a irritação já formando uma resposta ríspida em sua língua. Estava prestes a gritar sobre a urgência, sobre a falta de uma placa de aviso, sobre a perda de segundos preciosos. Mas então ele olhou para ela. Ela estava de pé agora, as mãos torcendo um pano de chão, o rosto pálido de susto. Seus olhos, de um castanho profundo, estavam fixos nele, cheios de uma preocupação que não era sobre o chão molhado ou sobre levar uma bronca. Era sobre ele. O senhor se machucou? Me desculpe. Eu juro que foi um segundo. Eu só ia mover o balde de lugar. 1000 desculpas. A irritação de Leonardo se dissipou como fumaça. Ele olhou para a mancha escura em sua calça, depois para o rosto assustado dela, e a raiva simplesmente não veio. Não, ele disse, a própria voz soando estranha, mais baixa do que o normal. Eu não me machuquei. A culpa foi minha. Eu que não estava olhando para onde ia. Ela pareceu soltar o ar que nem sabia que estava prendendo. Um alívio visível relaxou seus ombros. Que susto! Mas ela parou. Seu olhar desviou dele para o balde de metal. Leonardo seguiu seu olhar e viu, flutuando na superfície da água suja, com a tela piscando uma última vez antes de se render à escuridão, estava um celular. Um modelo simples, com a capa já gasta nas bordas. O celular dela. Um sentimento oco e desconfortável se instalou em seu estômago. Ele, com seus sapatos de R$1000 e seu relógio que valia mais que um carro, havia acabado de destruir o que para ela poderia ser uma conexão vital. Ah, não! Ela sussurrou, um som de pura desolação. Foi o meu pé, disse Leonardo, a constatação o atingindo. Eu chutei o balde, o seu celular. Não, o senhor não tem culpa. Eu não devia ter deixado ele no bolso do avental. É que eu... Ela não completou a frase, apenas olhou para a morte silenciosa do aparelho na água. Dr. Leonardo, a voz da residente o chamou de longe.
Estamos perdendo ele. O dever o puxou com uma força física. Ele olhou para o rosto da jovem, depois para o corredor, a urgência e a culpa travando uma batalha em sua mente. Olha, e disse rápido, tirando a carteira do bolso. Quanto custa? Eu te pago agora. Ela recuou como se ele tivesse lhe oferecido algo ofensivo. Não, de jeito nenhum, doutor. O senhor tem que ir. Não se preocupe com isso. Não, eu insisto. Eu quebrei, eu vou pagar. Doutor, a urgência venceu. Ele guardou a carteira, a frustração o corroendo. Escute, eu preciso ir. De verdade. Mas eu não vou esquecer isso. Ele disse, sua voz intensa, fazendo-a olhar diretamente para ele. Quando eu ver você de novo, eu vou consertar isso, é uma promessa. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e correu pelo corredor. Enquanto entrava na antessala da cirurgia, tirando o jaleco e começando o ritual de higienização das mãos, um pensamento estranho e inoportuno atravessou sua mente focada. Ele nem ao menos sabia o nome dela. A dissonância daquele pequeno detalhe humano em meio à sua sinfonia de vida ou morte foi um acorde que ele não conseguiu ignorar. 6 horas. Por 6 horas, Leonardo e sua equipe lutaram contra o tempo, a morte e uma artéria rompida que se recusava a cooperar. Finalmente, com a última sutura no lugar, o monitor cardíaco se estabilizou em um ritmo forte e constante. O som mais bonito do mundo. Incrível, Dr. Leonardo, suspirou a jovem residente, removendo a máscara, o rosto marcado pelo cansaço e pela admiração. Eu juro que o perdemos 2 vezes na mesa. O senhor foi... Nós fomos um time, corrigiu Leonardo, tirando as luvas ensanguentadas com um estalo. Sua mente já estava se afastando da vitória. Fique de olho nos sinais vitais dele a cada meia hora. Quero ser notificado sobre a mais ínfima alteração na pressão ou saturação. Entendido? Sim, doutor. Ele se virou para sair da sala fria, a exaustão começando a pesar em seus ossos. Mas não era o desejo por sua cama que o movia. Era outra coisa, um dever inacabado. Ele parou na porta e olhou para a enfermeira-chefe da cirurgia. Márcia, uma pergunta. A moça da limpeza que trabalha no corredor do bloco B, a mais nova, de cabelo castanho. Você sabe o nome dela? Márcia franziu a testa, surpresa com a pergunta. O senhor falando com a gente sobre a equipe da limpeza, doutor? Isso é novo. Acho que se chama Clara. Por quê? Algum problema? Não, nenhum problema. Pelo contrário. Você a viu por aí? Hoje? Acho difícil, doutor. A supervisora delas, a dona Elza, estava comentando agora há pouco que a menina finalmente tirou as férias que vivia adiando. A informação caiu como uma pedra no estômago de Leonardo. Férias. Férias por quanto tempo? Ele perguntou, a urgência em sua voz fazendo Márcia erguer as sobrancelhas. O de sempre. 30 dias. 30 dias. A palavra ecoou em sua mente. Ele saiu da ala cirúrgica, ainda com o pijama hospitalar amassado, e andou a passos largos até encontrar um grupo de funcionários da limpeza, terminando seu turno. Com licença, ele disse, a voz mais imperativa do que pretendia. Estou procurando a supervisora, dona Elza. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e um olhar cansado, deu um passo à frente. Sou eu, doutor. Em que posso ajudar? Dona Elza, eu preciso do contato da funcionária, Clara. Aqui entrou de férias hoje, é urgente. Dona Elza o olhou com desconfiança. Doutor, com todo respeito, não temos permissão para fornecer informações pessoais dos funcionários. É contra as normas da empresa terceirizada. Normas? Leonardo quase riu, um som seco e frustrado. Eu acabei de passar 6 horas com as mãos dentro do peito de um homem para salvá-lo e agora não posso conseguir um número de telefone por causa de normas? Eu quebrei o celular dela, por acidente. Eu entendo, doutor, de verdade, e fico feliz pelo seu paciente, mas as regras são claras. Se eu passar o contato dela, perco meu emprego. Sinto muito. Ela foi firme, inabalável. Leonardo sentiu uma onda de frustração tão intensa que o surpreendeu. Era apenas um celular. Ele podia deixar o dinheiro com a supervisora, escrever um bilhete. Mas não era mais sobre o dinheiro. Era sobre a promessa. O mês que se seguiu foi o mais longo da vida de Leonardo. Durante o dia ele era a máquina de sempre.
Cirurgias perfeitas, diagnósticos precisos, o semideus de jaleco branco. Mas à noite, a fachada desmoronava. Em seu apartamento silencioso e vazio, ele se via assombrado pelo rosto de uma completa estranha. "Filho, você parece distraído", disse Beatriz durante o jantar semanal obrigatório. "Não, mãe, tudo como sempre. Aliás, você que entende de arte, qual a sua opinião sobre o design do novo celular daquela marca famosa? Aquele com a maçã." Beatriz o encarou confusa. "Desde quando você se interessa por tecnologia? Você ainda usa o modelo de 3 anos atrás. Achei que não se importasse com essas coisas." "Não me importo. É para... um presente." Ele mentiu. Para o Marcos. A mentira soou falsa, até para os seus próprios ouvidos. A obsessão era um projeto secreto. Ele passava horas que deveriam ser de sono em frente ao tablet, não lendo os últimos artigos do The Lancet, mas comparando especificações de câmeras, vida útil de bateria e capacidade de armazenamento. Ele leu dezenas de análises, assistiu a vídeos, tornou-se um especialista improvável no assunto. Ele queria o melhor, o topo de linha, o modelo que ele mesmo com todo o seu dinheiro não se dava ao trabalho de comprar. O gesto se tornou desproporcional ao erro original, transformando-se em algo que ele não conseguia nomear. Uma penitência, uma fixação. "Léo, você está me ouvindo?", disse Marcos dias depois na cafeteria do hospital. "Eu estava falando sobre a biópsia do paciente da CTI." "Desculpe", disse Leonardo, balançando a cabeça como se para clarear os pensamentos. "Eu estava pensando, você acha que uma pessoa que tem uma vida mais simples, ela se sentiria intimidada ao ganhar algo muito caro?" Marcos o olhou como se ele tivesse começado a falar em outra língua. "De onde veio isso? Você está bem, cara? Você não fala sobre nada que não seja trabalho há anos." "Esquece. Foi só um pensamento idiota", disse Leonardo, levantando-se. "Me mande a lâmina da biópsia." Ele estava preso à memória de um encontro de segundos, à imagem de um celular afundando em água suja e a um par de olhos castanhos que haviam, de alguma forma, encontrado uma fresta em sua armadura perfeitamente construída. Ele contava os dias para o retorno de uma faxineira. No 30º dia, Leonardo sentia cada minuto se arrastar. Ele patrulhava os corredores mais do que o necessário, seu olhar procurando entre os uniformes da equipe de limpeza. A cada vez que seu celular vibrava, uma parte dele esperava que fosse uma emergência. No final da tarde, quando já havia perdido as esperanças, ele a viu. Lá estava ela, no final de um longo corredor, guardando seus materiais. O coração de Leonardo deu um salto tão forte que pareceu bater na garganta, uma reação fisiológica que ele normalmente associava a doses de epinefrina, não a uma simples visão. Ele respirou fundo e se aproximou. "Clara." Ela se virou com um sobressalto, os olhos se arregalando ao reconhecê-lo. A primeira emoção em seu rosto foi medo, como se esperasse uma bronca por algum motivo que desconhecia. "Doutor Leonardo?" "Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Fiz algo de errado?" Não, de forma alguma", ele disse rápido demais. "Está tudo bem. Eu vi que você voltou. Eu estava esperando. Tenho algo para você." A confusão no rosto dela se aprofundou. "Para mim?" "Sim, você... Tem um minuto? No meu consultório. É mais reservado." Ela hesitou, olhando para suas mãos ainda úmidas e seu uniforme de trabalho. "Doutor, eu não sei se... Por favor." Ele insistiu, a voz mais suave do que ele mesmo esperava. "Não vai demorar." Relutantemente, ela assentiu e o seguiu em silêncio até o consultório dele. Era um mundo à parte do resto do hospital. Paredes forradas com livros, diplomas e prêmios, uma mesa de carvalho imponente. Clara parou na porta, parecendo ter medo de sujar o tapete persa. "Pode entrar, por favor, sente-se", ele disse, apontando para uma poltrona de couro macio. Ela permaneceu de pé. "Uau! O senhor lê todos esses livros?" Leonardo sorriu. "A maioria. Alguns são só para impressionar." A pequena piada a fez relaxar um pouco. Ele foi até sua mesa e pegou uma caixa branca e elegante. "Isso é seu." Clara olhou para a caixa, depois para ele, e balançou a cabeça. "Doutor, o que é isso?" "É um celular. Pelo acidente,
Uma promessa é uma promessa. Ela deu um passo para trás, as mãos se erguendo em um gesto de recusa. Não, de jeito nenhum. Doutor, isso deve ter custado uma fortuna, eu não posso aceitar. E de verdade, meu celular antigo, eu consegui consertar. Eu não duvido. Mas isso não é sobre o seu celular antigo, Clara. É sobre o meu erro, ele disse a voz séria. Para mim, é uma questão de honra. Eu fiz uma promessa a você e passei o último mês me sentindo um canalha por não ter resolvido isso na hora. Por favor, aceite. Se não o fizer, vou sentir que minha palavra não vale nada. Ele refratou a situação, transformando a aceitação dela em um favor. Ela o encarou por um longo momento, os olhos castanhos tentando decifrá-lo. Finalmente, com as bochechas corando, ela estendeu as mãos trêmulas e pegou a caixa. Eu nem sei o que dizer, ela sussurrou, olhando para o logotipo na caixa. Ninguém nunca... Obrigada, doutor, de verdade. O obrigada dela pareceu quebrar a tensão no ar. O gelo se partiu. Fique mais um pouco, ele se ouviu dizer. Tome um café comigo, a máquina do hospital não é grande coisa, mas é melhor que nada. Como foram as férias? A pergunta simples a pegou de surpresa, mas ela se sentou na beirada da poltrona. A conversa que se seguiu foi a mais inesperada da vida de Leonardo. Ele perguntou sobre o conserto do celular antigo, e isso a levou a falar sobre seu bairro. Tive que aprender a me virar cedo, ela disse. Meus pais ficaram doentes quando eu tinha 16 anos. Tive que largar o colégio para cuidar deles. Meu pai tinha um problema no coração e minha mãe... Bem, a dela era uma tristeza que virou doença. Sinto muito, disse Leonardo, e as palavras pareceram terrivelmente inadequadas. Não sinta, ela o surpreendeu, olhando diretamente para ele. Não havia um pingo de autopiedade em sua voz. Foi o tempo mais importante da minha vida. Eu faria tudo de novo. O difícil foi quando eles se foram, um depois do outro. O silêncio em casa era a pior parte. Ele ficou fascinado pela força tranquila dela. Em seu mundo, as pessoas reclamavam de voos atrasados. Ela falava de perdas reais com uma dignidade que o envergonhava. E o senhor? Ela perguntou, virando o jogo com uma curiosidade genuína. Sua mãe é a doutora Beatriz, não é? Ouvi falar dela. O senhor sempre quis ser médico como ela? Acho que sim, respondeu ele. E pela primeira vez, ele realmente pensou sobre isso. Nunca houve um plano B. Foi o melhor colégio, a melhor faculdade, a melhor residência. Minha vida foi uma linha reta, planejada do início ao fim. Ele riu um som sem alegria. Um universo de distância da sua. Não é tão distante, disse Clara com uma simplicidade que o desarmou. O senhor passa os seus dias consertando o que está quebrado nas pessoas. Eu passo os meus limpando a sujeira que elas deixam para trás. No fundo, a gente só está tentando arrumar a bagunça do mundo. O senhor só faz isso em uma escala muito maior. Leonardo ficou em silêncio. Ninguém nunca havia descrito seu trabalho daquela forma. Ninguém nunca havia se colocado no mesmo plano que ele com tanta naturalidade. Quando ela finalmente se levantou para ir, o consultório pareceu subitamente grande e vazio. O silêncio que se instalou não era o silêncio pacífico de antes, mas um silêncio oco, carente. Ele percebeu com uma clareza chocante que a química naquela conversa de uma hora havia sido mais potente, mais real e mais viciante do que qualquer sucesso cirúrgico que já tivera. E o desejo de ouvi-la de novo, de vê-la de novo, era avassalador. Aquele café no consultório não foi um evento isolado. Tornou-se um ritual. No dia seguinte, Leonardo acidentalmente passou pelo corredor onde Clara estava. Esqueceu de me ensinar a usar metade das funções daquele celular, ele disse, encostando-se na parede com um meio sorriso. Acho que você vai ter que me dar umas aulas. Doutor, eu mal sei usar aquilo direito. Ela riu, o som ecoando pelo corredor silencioso. Acho que o senhor vai ter que ler o manual. Eu odeio manuais, ele respondeu. Prefiro uma professora. Que tal? 10 minutos, amanhã, mesmo lugar? As conversas de 10 minutos se transformaram em 20, depois em almoços rápidos na cantina dos funcionários, um lugar que Leonardo não frequentava há anos. Ele ouvia fascinado,
enquanto ela descrevia seu sonho de um dia ter um pequeno ateliê para pintar. Ele, por sua vez, se via confessando coisas que nunca disse a ninguém, nem mesmo a sua mãe. Às vezes eu sinto que estou em uma esteira, ele admitiu um dia enquanto dividiam um sanduíche. Correndo o mais rápido que posso, mas sem nunca sair do lugar. Eu salvo uma vida, e no dia seguinte tem outra e outra. Mas cada vida é um mundo inteiro, doutor, disse Clara com sua simplicidade desconcertante. Para aquela pessoa, para a família dela, não é um ciclo, é um milagre. O doutor foi desaparecendo, dando lugar a um Leonardo tímido, que depois se tornou um Léo fácil e natural. Ele a convidou para um passeio no parque em um final de tarde, longe dos olhares curiosos do hospital. Ao vê-la sem o uniforme, com um vestido simples e os cabelos soltos ao vento, ele sentiu uma pontada no peito, uma ternura que era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. "Você é linda, Clara", ele disse, e as palavras saíram com uma sinceridade que o surpreendeu. Para Clara, a atenção daquele homem era um conto de fadas. Ela via além do médico famoso, via um homem solitário, com um peso enorme nos ombros, alguém que ria de suas piadas bobas e cujos olhos brilhavam quando ela falava de suas pinturas. A conexão era inegável, uma eletricidade que crepitava entre eles. Mas um romance entre o cirurgião-chefe e uma faxineira não passa despercebido em um ambiente como um hospital. "Você viu?", cochichou uma enfermeira para outra perto do bebedouro. "O doutor intocável e a Cinderela. Quem diria? Dizem que ele deu um celular caríssimo para ela. Deve ter algo a mais aí, duvido que dure. A mãe dele nunca permitiria." Leonardo ouvia os sussurros e não se importava. Na verdade, uma parte rebelde dele se deliciava em quebrar as paredes de vidro de seu castelo. Ele estava apaixonado, uma emoção tão nova e avassaladora que todas as outras considerações pareciam triviais. Mas ele sabia que uma pessoa se importaria. E muito. O telefonema veio em uma terça-feira à noite. O nome Mãe brilhou na tela e seu estômago gelou. "Léo, querido, como você está?" A voz de Beatriz era suave como seda. "Estou bem, mãe. Ocupado, como sempre." "Eu imagino, mas parece que você tem arranjado tempo para outras atividades", ela disse, a primeira farpa sutil. "Fiquei sabendo que você fez uma nova amizade no hospital." Leonardo fechou os olhos. "O nome dela é Clara." "Clara? Que nome simples e bonito", disse Beatriz, e a falsa doçura fez os pelos da nuca de Leonardo se arrepiarem. "Estou curiosa para conhecê-la. Por que você não a traz para jantar aqui em casa amanhã à noite? Pedirei para a nossa cozinheira preparar aquele seu prato favorito. Será uma noite agradável, só nós três. Quero muito conhecer a mulher que conseguiu tirar meu filho de dentro da sala de cirurgia." Cada palavra era um golpe calculado. "Nossa cozinheira. Seu prato favorito. Só nós três." Não era um convite. Era uma intimação. Uma avaliação. "Mãe, eu não sei se é uma boa ideia ainda. É tudo muito recente." "Besteira, Leonardo. Se ela é importante para você, é importante para mim. Amanhã às 8. Não se atrase." Ela desligou antes que ele pudesse protestar. Ele ficou parado, o telefone na mão, o sorriso de antes completamente desaparecido. Ele estava apaixonado por Clara, pela sua força, sua bondade, sua alma pura. Mas ele conhecia sua mãe, conhecia o mundo em que vivia, um mundo de aparências, de sobrenomes, de currículos. E ele estava prestes a levar a mulher que amava não para um jantar, mas para um julgamento. O medo de que a simplicidade de Clara, a mesma qualidade que o encantava, fosse usada como uma arma para destruí-la, era um nó frio e paralisante em seu peito. Quando Leonardo parou o carro em frente ao prédio simples de Clara, sentiu o nó em seu estômago se apertar. Ele buzinou levemente e, alguns instantes depois, ela saiu pela portaria. A visão dela fez seu coração vacilar, uma mistura dolorosa de ternura e pânico. Clara raramente usava maquiagem, e quando o fazia era algo leve. Naquela noite ela tentou. O batom era um vermelho vivo que borrava um pouco nos cantos, e a sombra escura nos olhos, aplicada com mãos trêmulas, estava mais pesada de um lado que do outro.
E o vestido era uma peça de lantejoulas prateadas, brilhante e chamativo, que parecia gritar por atenção. Ele a conhecia o suficiente para saber que não era ela. E então? Ela perguntou, parando ao lado da janela do carro, a voz trêmula de insegurança. Minha amiga disse que é um vestido de festa. É demais? Leonardo engoliu em seco. A honestidade queria dizer: tire isso, coloque seus jeans e aquela blusa amarela que eu adoro. Seja você. Mas ao ver a esperança ansiosa em seus olhos, ele não conseguiu. A covardia venceu. Você está deslumbrante, Clara. Ele mentiu, forçando o sorriso mais convincente que conseguiu. Absolutamente linda. A mentira pesou em sua língua como chumbo durante todo o trajeto até a mansão de sua mãe. Léo, eu estou tão nervosa, ela confessou, torcendo as mãos no colo. E se ela não gostar de mim? E se eu usar o garfo errado? Eu nunca fui a um lugar como a casa da sua mãe. Ei, olhe para mim, ele disse, parando no semáforo e pegando a mão dela. Não se preocupe com garfos ou vestidos. Apenas fale com ela. Seja você mesma. Foi por você que eu me apaixonei. Ela vai ver isso. Ele esperava, desesperadamente, que isso fosse verdade. Beatriz os recebeu na imensa porta de entrada, a personificação da elegância discreta. Usava um vestido de seda azul marinho e um sorriso polido. Clara, que prazer finalmente conhecê-la, disse Beatriz, sua voz um bálsamo caloroso. Ela deu 2 beijos no rosto de Clara, ignorando completamente o vestido de lantejoulas. Leonardo não faz jus à sua beleza. Por favor, entrem, a casa é de vocês. A performance era impecável. Beatriz as guiou pela casa apontando obras de arte, falando sobre a história da mobília, mantendo a conversa leve e inclusiva. Leonardo sentiu seus ombros relaxarem. Talvez ele tivesse julgado mal a situação. Talvez o amor de mãe falasse mais alto que o esnobismo. Léo me disse que você pinta, querida, disse Beatriz enquanto entravam na vasta sala de estar. Eu adoraria ver seu trabalho um dia. Eu sou apenas uma amadora, respondeu Clara, visivelmente mais à vontade. Gosto de pintar flores, paisagens. Isso é adorável. A paz é um artigo de luxo hoje em dia, não é mesmo? Comentou Beatriz, servindo-lhes uma taça de água com gás e limão. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente até a sala de jantar. A mesa estava posta para 3, com uma elegância de revista. Foi ali que Beatriz, com a habilidade de um cirurgião experiente, fez a primeira incisão. Mas me diga, Clara, além desse seu talento artístico, qual a sua ocupação? Leonardo é tão consumido pela medicina, imagino que você também precise de uma carreira que a desafie. Clara olhou para Leonardo, que lhe deu um leve aceno de encorajamento. Ela respirou fundo. Na verdade, eu trabalho no mesmo hospital que o Léo, disse ela, a voz firme e sem vergonha. Eu sou da equipe de limpeza. Ela fez uma pausa e acrescentou. Eu não tive a chance de terminar meus estudos. Precisei parar o ensino médio para cuidar dos meus pais. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas para Leonardo pareceu uma eternidade. Ele se preparou para o impacto. Mas o golpe não veio como ele esperava. Beatriz não demonstrou surpresa nem desdém. Em vez disso, seu rosto se suavizou em compaixão. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a suavemente sobre a de Clara. Minha filha, disse ela, o tom de voz maternal e aveludado. Sua vida deve ter sido imensamente difícil. Você não teve as oportunidades que a vida e eu demos ao meu filho. E mesmo assim, você se tornou uma mulher honesta e trabalhadora. Você deve ter um orgulho imenso de onde chegou com suas próprias forças. As palavras eram perfeitas, empáticas, encorajadoras. Leonardo olhou para Clara e a viu sorrir, um sorriso de alívio genuíno, grata por aquela demonstração de aceitação. Ele mesmo sentiu uma pontada de culpa por ter duvidado de sua mãe. Talvez ela tivesse mudado. Talvez ela pudesse ver a alma de Clara assim como ele. Mas quando ele encontrou o olhar de sua mãe, ele viu um brilho de triunfo. E Leonardo soube, com uma certeza gelada que desceu por sua espinha, que aquilo não era aceitação. Era o primeiro passo de uma execução cuidadosamente planejada. O verdadeiro teste, ele percebeu com pavor, ainda estava por vir. A noite está simplesmente divina, disse Beatriz.
Pedi que arrumassem a mesa na varanda. Venham, preparei uma pequena surpresa para vocês. Leonardo sentiu um arrepio. Surpresa. Vindo de sua mãe naquela noite, a palavra tinha um som ameaçador. Ele a seguiu, com a mão em suas costas, para a ampla varanda de mármore. A cena era deslumbrante, mas Leonardo mal notou. Seus olhos, assim como os de Clara, foram imediatamente atraídos para a figura sentada à mesa, como se fosse a dona do lugar. Uma mulher de beleza quase irreal. Ela usava um vestido preto, simples, de um corte tão perfeito que parecia ter sido costurado em seu corpo. A maquiagem era uma obra de arte sutil que realçava seus traços perfeitos, e seus cabelos escuros estavam presos em um coque elegante. Ao lado dela, Clara e seu vestido de lantejoulas brilhantes pareceram por um instante uma caricatura. Clara pareceu sentir o mesmo. Instintivamente cruzou os braços. Ah, aqui está ela. A voz de Beatriz soou triunfante. Filho, Clara, quero que conheçam uma pessoa muito especial. Esta é Sofia. Sofia se levantou e sorriu. Sofia é filha de grandes amigos da família, continuou Beatriz. Ela acabou de voltar de uma temporada na Europa. O nome dela, como podem ver, é uma homenagem mais do que justa à sua beleza. Beatriz fez uma pausa venenosa. Mas não se enganem, ela prosseguiu, o tom afiado como um bisturi. A beleza é talvez o menor de seus muitos atributos. Sofia está concluindo seu PhD em bioquímica em uma das melhores universidades do mundo. Além do português e do italiano nativo, ela é fluente em inglês e francês. E apesar de tão jovem, já tem uma carreira de enorme sucesso em pesquisa farmacêutica. Uma mente brilhante. A humilhação era um gás tóxico enchendo o ar, sufocante e palpável. Cada elogio a Sofia era uma pedra atirada em Clara. Leonardo sentiu o sangue subir ao rosto. Ele colocou a mão sobre a de Clara e a sentiu gelada como gelo. Mãe, ele disse, a voz baixa e tensa, um rosnado contido. Já chega. Ele estava prestes a explodir, a denunciar a crueldade daquela encenação. Mas então ele olhou para o rosto de Clara. Ela olhava para o próprio colo, os ombros encolhidos, o brilho de antes completamente apagado de seus olhos. Uma explosão de raiva da parte dele só a tornaria o centro de um espetáculo ainda mais humilhante. A raiva deu lugar a uma calma glacial. Ele se virou para a mãe com um sorriso sereno. Nossa, disse ele, a voz agora leve e conversacional. A senhora tem razão. Sofia parece ser uma mulher realmente impressionante, um currículo impecável. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Mas a senhora mesma sempre me ensinou que as coisas mais importantes da vida não cabem em um currículo, não é? Felizmente eu aprendi a lição. Sou um homem que valoriza outras qualidades. Ele se virou e pegou a mão de Clara, levando-a aos lábios. Eu valorizo a bondade, a força, a pureza. Para mim, o que realmente importa é a beleza da alma de uma pessoa. E nisso, ele olhou para Clara com uma adoração que calou a todos. Posso garantir, ninguém no mundo supera a Clara. Um silêncio mortal caiu sobre a varanda. Os grilos no jardim pareciam ter emudecido. O olhar que Leonardo e Beatriz trocaram foi uma guerra travada em segundos. Foi Sofia quem, com uma graça social impressionante, quebrou o feitiço. Ela soltou uma risada curta e cristalina. Que palavras lindas, Leonardo, disse ela, sorrindo genuinamente. Sua mãe tinha razão quando me disse que criou um homem incrível. Ela então virou seu sorriso para Clara, um sorriso sem malícia, quase cúmplice. Com uma declaração dessas, tenho certeza de que você tem mesmo uma alma muito bela. O resto do jantar foi uma tortura diplomática. Beatriz tentava incessantemente direcionar os holofotes para Sofia. Sofia, por que não conta a Leonardo sobre sua pesquisa inovadora com células-tronco? Parece fascinante, sim, respondia Leonardo, sem tirar os olhos de Clara. Mas, meu amor, você não me terminou de contar sobre o gatinho que resgatou na sua rua. Conseguiram um lar para ele? Leonardo construiu uma muralha de afeto e atenção ao redor de Clara, rebatendo cada míssil de sua mãe com uma demonstração de carinho, transformando a tentativa de humilhação em um palco para sua devoção. Ele estava jogando o jogo de sua mãe, mas com suas próprias regras.
e pela primeira vez na vida sentia que estava ganhando. Assim que Leonardo deixou Clara em casa, com um beijo que pareceu mais um pedido de desculpas, ele dirigiu de volta para a mansão da mãe. A fúria que ele havia contido agora fervia sem controle. Ele entrou sem bater. Beatriz o esperava na sala, uma taça de vinho na mão. Como você pôde? A voz dele era um trovão. Como você teve a coragem de armar aquele circo patético para humilhá-la? Eu fiz o que era preciso para abrir seus olhos, ela retrucou levantando-se a voz gélida. Você está cego por uma paixonite de adolescente. Alguém precisava mostrar a você a realidade. Realidade? Clara é a pessoa mais real que eu já conheci. Mais decente e com mais integridade do que qualquer um naquela varanda hoje à noite, inclusive você. Não seja ridículo, ela esbravejou. Use a cabeça, Leonardo. Você é o Dr. Leonardo. Você tem um nome, um legado. Imagine o constrangimento de levar aquilo a eventos, a congressos. Ela não sabe se vestir, não sabe se maquiar, mal consegue manter uma conversa de alto padrão. Ela falou sobre um gato de rua no meio de um jantar, porque ela tem um coração, algo que você parece ter removido cirurgicamente de si mesma. Coração não paga as contas nem mantém uma reputação. Nós somos médicos, Leonardo, cirurgiões. Vivemos em um mundo de excelência, de precisão, de padrões. Ela é faxineira, ela é inferior a você. Acorde, meu filho, isso não é um conto de fadas, é a sua vida, e você está prestes a jogá-la no lixo por uma fantasia. As palavras dela, cruéis e afiadas, cravaram-se na mente de Leonardo. Ele saiu batendo a porta, mas não conseguiu se livrar delas. Elas o seguiram para casa, sussurrando em seus ouvidos durante a noite. Inferior a você. Não sabe se portar. Constrangimento. O veneno começou a agir, lento e corrosivo. Na semana seguinte, ele levou Clara a um restaurante francês que adorava. Um lugar que antes ele estaria ansioso para lhe mostrar. O que é Magrette de Canard? Ela sussurrou, olhando o cardápio com uma expressão de pânico. E foi a Grace. É pato e fígado de ganso, ele explicou, tentando manter a paciência. Peça o filé, é mais seguro. A frase saiu errada e ele viu a mágoa nos olhos dela. Durante o jantar, ele tentou falar sobre um artigo complexo que lera, e ela tentou contar sobre uma briga entre vizinhas. O abismo entre seus mundos, que antes parecia uma ponte charmosa, agora se abria como uma falha geológica. A voz de sua mãe ecoava em sua cabeça. Manter uma conversa de alto padrão. A armadilha final foi armada por Beatriz. Um encontro casual, na saída de um cinema. Leonardo e Clara estavam saindo quando deram de cara com Beatriz e Sofia, que saíam de um filme de arte iraniano ao lado. Que coincidência maravilhosa! Exclamou Beatriz. Sofia, sempre graciosa, sorriu. Gostaram do filme? O nosso foi um pouco denso. Uma análise fascinante sobre a alienação pós-moderna através da ótica do realismo fantástico persa. Você não achou, Leonardo? Sim, o trabalho do diretor é genial, concordou ele, sentindo-se subitamente inteligente e engajado. Clara, tentando participar, sorriu e disse: o nosso foi bem engraçado. Teve uma parte que o cachorro roubou a peruca do noivo no altar que foi hilária. O comentário pairou no ar. Não havia nada de errado com ele, mas no contexto da conversa, soou infantil. Leonardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Foi um momento fugaz, mas fatal. A confirmação de todas as suas piores inseguranças. Ele começou a se afastar. Primeiro com desculpas. Clara, desculpe, não vai dar hoje. Cirurgia de emergência. Léo, surgiu um imprevisto. Vamos ter que cancelar o fim de semana. As mensagens de texto dela, antes respondidas em segundos com corações e apelidos carinhosos, agora recebiam respostas monossilábicas horas depois. Ok, tudo bem. Depois a gente se fala. O silêncio se tornou o principal modo de comunicação deles. Após quase 2 semanas dessa tortura, Clara, com o coração já em frangalhos, precisou ver para crer. Seguindo uma intuição dolorosa, ela foi a um dos restaurantes caros que Leonardo mencionara como sendo o favorito de Sofia. E lá estavam eles em uma mesa na varanda, rindo. Leonardo parecia leve, charmoso, feliz. Uma faca girou no peito de Clara. Ela foi para casa.
Pegou o celular de última geração que ele lhe dera e, com os dedos trêmulos, digitou a mensagem mais difícil de sua vida. Então, Leonardo, nosso relacionamento acabou? A resposta dele foi quase instantânea, fria e brutal em sua eficiência. Sim, sinto muito. Espero que seja feliz. A tela do celular ficou embaçada pelas lágrimas que ela não conseguiu segurar. Os dias seguintes foram um borrão de dor, agravados pela necessidade de andar pelos mesmos corredores que ele no hospital. Vê-lo passar, às vezes acompanhado de Sofia, era um tormento que a quebrava um pouco mais a cada vez. Incapaz de suportar, ela tomou uma decisão. Entregou sua carta de demissão a Dona Elsa, limpou seu armário, deixou o uniforme e desapareceu da vida de Leonardo, levando um segredo. Os anos seguintes foram exatamente como Beatriz havia planejado. Dr. Leonardo e a brilhante doutora Sofia tornaram-se o casal de ouro da elite médica. Suas fotos estampavam as colunas sociais, em um congresso em Zurique, em um baile de gala beneficente, na inauguração de uma nova ala do hospital. Eram lindos, inteligentes, poderosos, o casal perfeito. "Beatriz, querida, você deve estar nas nuvens", comentou uma colega em um coquetel. "Seu filho e Sofia são a prova de que se pode ter tudo: beleza, cérebro e sucesso." "Ele finalmente encontrou uma mulher à sua altura", respondeu Beatriz com um sorriso satisfeito. "Uma parceira, não um projeto de caridade." Leonardo, por sua vez, mergulhou no trabalho com uma fúria que beirava a autodestruição. Era a única maneira de silenciar o fantasma de Clara. Era também a única forma de bancar o estilo de vida que Sofia exigia. As viagens, as joias, as reformas na mansão que ele comprara, mas que, por insistência dela e conselho de sua mãe, fora colocada no nome dela como proteção de bens. A ausência constante dele era o preço, e para Sofia era a liberdade. Com o marido sempre ausente, ela cultivou seu jardim secreto. A farsa durou 5 anos. Um dia, após uma cirurgia de 18 horas, Leonardo sentiu uma exaustão tão profunda que decidiu ir para casa mais cedo. Na porta, encostado no batente, um envelope pardo, sem remetente. Dentro, um maço de fotografias. Sofia beijando outro homem. Sofia entrando em um hotel com um terceiro. Cópias de mensagens de texto explícitas e uma carta anônima detalhando 5 anos de traições. O chão pareceu sumir sob seus pés. O mundo ficou silencioso, exceto pelo som do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ele precisava ver. Era uma loucura, mas ele precisava. Dirigiu, em transe, até o endereço do diretor do hospital. Não precisou nem sair do carro. Lá estavam eles, no jardim da frente, à vista de todos. Sofia e o diretor, abraçados, trocando um beijo longo e apaixonado. A confrontação em casa foi surreal. Ele jogou as fotos sobre a mesa de centro de mármore. "O que é isso, Sofia?" A voz dele era um fio, desprovida de emoção. 5 anos, com o meu chefe. Com quantos mais? Sofia olhou para as fotos, depois para ele. A máscara de esposa perfeita caiu, revelando um rosto duro e entediado. "E o que você esperava, Leonardo?" Ela disse, a voz fria. "Que eu ficasse aqui nesta gaiola de ouro, esperando você ter uma folga entre um milagre e outro? Você não queria uma esposa, queria um troféu para exibir de vez em quando. Eu fiz tudo isso por nós, por essa vida." "Não!" ela gritou. "Você fez isso para fugir, para não ter que sentir nada. Eu pelo menos senti alguma coisa. E a propósito, esta casa, a nossa vida, está no meu nome. Saia da minha casa." Ele perdeu tudo em uma única tarde. O casamento, a casa, a dignidade. Voltou para a casa de Beatriz, não como o filho prodígio, mas como um refugiado. "Meu Deus, Leonardo!" exclamou Beatriz ao vê-lo na porta, pálido, quebrado. "O que aquela mulher fez com você?" Ele soltou uma risada, um som oco e terrível. "Ela, o que nós fizemos, mãe? O que você fez? Você queria a mulher perfeita para mim, parabéns." A culpa a consumiu, mas era tarde demais. Leonardo se afogou no álcool. As mãos que realizavam cirurgias milagrosas agora tremiam demais para segurar um bisturi. Ele perdeu o emprego. As brigas com a mãe, agora cheias de recriminação e dor,
tornaram-se insuportáveis. Um dia ele simplesmente foi embora. Meses se transformaram em um borrão de ruas frias, abrigos e a fome constante. Ele era um espectro, um mendigo assombrado pelo fantasma do homem que um dia fora. Em um final de tarde particularmente sombrio, a fome roendo seu estômago, ele bateu na porta de uma casa pequena, mas bem cuidada, em um bairro simples. A porta se abriu e uma garotinha de talvez 5 anos com grandes olhos azuis curiosos olhou para ele. "Oi", disse ela. "Você parece triste. Tá com fome?" Leonardo, surpreso pela ausência de medo no rosto da criança, apenas conseguiu assentir. A menina olhou para o sanduíche de queijo que segurava, depois para ele. Com uma seriedade solene, ela o partiu em 2. "Toma. Mamãe diz que a gente tem sempre que dividir." Ele estendeu a mão trêmula para pegar o pão, e então ele olhou para os olhos da menina de novo. Eram os seus olhos. O mesmo tom de azul. Um choque elétrico percorreu seu corpo. "Isabela, filha, com quem você está falando? Não falei para não abrir a porta para estranhos." Uma voz veio de dentro da casa. Uma voz que ele conhecia. Uma voz que assombrava seus sonhos. A mulher apareceu na porta. Seu cabelo estava mais comprido. Seu rosto tinha a maturidade da maternidade, mas era ela. Era Clara. O ar sumiu dos pulmões de Leonardo. Ele olhou de Clara para a menina, Isabela, para o pedaço de sanduíche em sua mão imunda e a imagem de tudo o que ele havia destruído, de tudo o que havia perdido, o atingiu com a força de um desfibrilador no peito. O choque daquela visão foi a primeira coisa que ele sentiu de verdade em anos. Ver Clara foi o fundo do poço, mas também a primeira pedra da fundação de seu recomeço. Usando a última centelha de sua antiga determinação, Leonardo se reergueu. O primeiro passo foi enfrentar a arquiteta de sua ruína. Ele apareceu na mansão de Beatriz, limpo, barbeado, mas com os olhos de um homem que vira o inferno. "Filho, graças a Deus", ela chorou, tentando abraçá-lo. "Me deixe ajudar." "Não", ele a interrompeu, a voz firme, desprovida de ódio, apenas de uma resolução final. "Eu não quero sua ajuda. A culpa pelo que me tornei é minha, e somente minha. Mas foi você quem me deu a arma e me mostrou onde atirar. Para que eu possa me curar, preciso ficar longe de você." Ele recusou tudo e se mudou para uma pequena casa vazia e esquecida, que pertencia à família em uma cidade distante. A jornada de volta foi brutal. A abstinência do álcool trazia pesadelos vívidos, a vergonha era uma companhia constante, mas ele perseverou. Conseguiu um emprego como médico generalista em um hospital pequeno, um lugar onde ninguém conhecia sua história. Ele era apenas um homem tentando consertar a si mesmo, um dia de cada vez. Estava sóbrio, trabalhando, mas um vazio do tamanho do mundo o consumia à noite. Anos se passaram, e então o destino, com sua ironia por vezes cruel, por vezes redentora, interveio. Era uma madrugada chuvosa. O som da sirene de uma ambulância rasgou a calma do plantão. "Paciente de incêndio", gritou um paramédico. Mulher, por volta dos 35, inalou muita fumaça, teve uma parada revertida no local. A filha está com ela, uns 8 anos, assustada, mas sem ferimentos. Leonardo se virou e seu mundo parou. Na maca coberta de fuligem, o rosto pálido sob a máscara de oxigênio estava Clara. O profissionalismo assumiu o controle como um reflexo e ele liderou a equipe com uma eficiência desesperada. Horas depois, com Clara estabilizada na UTI, ele foi até a sala de espera. A pequena Isabela estava encolhida em uma cadeira, abraçando os joelhos. "Oi, Isabela", ele disse a voz suave. "Eu sou o doutor que está cuidando da sua mãe. Ela é muito forte. Ela vai ficar bem." A menina o olhou com seus grandes olhos azuis. "Eu sei. Minha mãe é a pessoa mais forte que existe. Ela é artista, sabia? Pinta quadros lindos que vendem para o mundo todo. Ela cuida de mim sozinha desde que eu nasci. Meu pai, ela diz que ele se perdeu no caminho, mas que tinha um bom coração." Cada palavra era um golpe no peito de Leonardo. Quando Clara acordou no dia seguinte, ele foi ao seu quarto. O ar estava pesado com anos de palavras não ditas. "Léo", ela sussurrou, a voz rouca.
É você mesmo? Sou eu, ele disse, sentando-se ao lado da cama. As lágrimas que ele segurou por anos finalmente escorrendo. Clara, me perdoa. Por tudo. Pela minha covardia, pela minha fraqueza. Lágrimas também corriam pelo rosto dela. Eu te perdoo, Léo. Eu também preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo. A Isabela, ela é sua filha. Eu descobri logo depois que a gente terminou. Eu não te contei porque tive medo. Medo de você, medo da sua mãe. Achei que vocês pensariam que eu só queria o seu dinheiro e eu não suportaria essa humilhação de novo. A felicidade que inundou o peito de Leonardo foi a emoção mais pura e dolorosa que já sentira. Alegria pela filha que tinha e uma dor aguda pelos anos que havia perdido. Uma filha, e soluçou. Clara, por favor, me dê uma chance. Não peço que me aceite de volta. Peço apenas que me deixe ser pai dela. Me deixe tentar, só tentar, merecer o amor de vocês. Clara, vendo a verdade nos olhos dele, assentiu. O começo foi lento. Encontros supervisionados no parque. Leonardo, sem jeito, tentando conversar com aquela menina brilhante que era um pedaço dele. Aos poucos, a conexão floresceu. Ele a ensinou a andar de bicicleta. Ela o ensinou a rir de novo. E entre eles o amor de Leonardo e Clara ressurgiu, não a paixão febril de antes, mas algo mais profundo, forjado no fogo, no arrependimento e no perdão. Anos mais tarde, a cena era de uma paz que um dia pareceu impossível. Em uma casa simples com um jardim florido, Leonardo, agora com alguns fios de cabelo grisalho, rolava no tapete, rindo, enquanto montava um quebra-cabeça com Isabela, já uma pré-adolescente. No sofá, com um sorriso sereno, Clara acariciava a própria barriga, grávida de 8 meses de seu segundo filho. O telefone tocou. Leonardo atendeu. O silêncio do outro lado e então a voz frágil e envelhecida de sua mãe. Filho, Leonardo, sou eu. Por favor, me perdoe. Já se passaram tantos anos. Eu estou sozinha, com saudades. Por favor, me deixe conhecer minha neta. Leonardo olhou para Clara. Ela, que ouviu a conversa, deu-lhe um leve aceno de cabeça, os olhos cheios de amor e força. Mãe, disse Leonardo, a voz firme, mas sem raiva, o seu perdão você não tem que pedir a mim. Você terá que pedir para Clara. E se, e somente se, um dia ela te perdoar, saiba que nunca mais irá se meter em nossa vida. Eu assumo a minha enorme culpa, mas foi você quem me guiou para a pior escolha da minha vida. Ele desligou o telefone antes que ela pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da risada de Isabela. Leonardo se levantou, abraçou sua filha e beijou sua esposa. Ali, naquela sala, estava sua verdadeira riqueza, seu legado, sua redenção. Ele estava finalmente em casa.